Olá, futuros advogados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curso Prova da Ordem. Professor Lucas Ávila aqui mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar do caso das pessoas que estudaram para o exame de ordem, mas chegou na hora da prova, deu tudo errado e veio a reprovação. Se você já passou por isso ou tem medo de passar por isso, caso você esteja se preparando para a sua primeira prova da OAB, fica comigo nesse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou trazer dicas de como você contornar essa situação. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Muitas pessoas, quando reprovam no exame de ordem, a primeira coisa que fazem é, vão lá, se inscrevem no mesmo curso, ou mudam de curso, mas vão lá, fazem o mesmo método. Vão lá, assistem videoaula, pegam os seus resumos, voltam a estudar, porque a primeira coisa que a gente pensa quando reprova no exame de ordem é que faltou estudo, não é mesmo? Às vezes faltou mesmo, né? Mas há casos em que você fez tudo certinho, cumpriu os cronogramas, viu as videoaulas e chegou na hora e deu tudo errado. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que se você fizer as mesmas coisas de novo, por mais que tenha até mais intensidade e tal, as chances de dar tudo errado são as mesmas. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer e entender os seus erros. E olha, por mais que pareça simples, é muito difícil. Tem personalidades de pessoas que tem muita dificuldade em reconhecer que erraram, ou foi culpa do cursinho, ou a prova estava muito difícil, mas isso são elementos externos, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer. Pode ter certeza, a gente sempre pode fazer melhor. Então o primeiro ponto é esse, reconhecer e entender os seus erros. E o primeiro ponto que você deve fazer depois de uma reprovação é verificar na sua prova quais foram as disciplinas que você mais acertou e mais errou, né? Quais foram as matérias com maior número de erros. Por que eu digo isso? Porque essas disciplinas, provavelmente você tem que reforçar o estudo nessa nova temporada. Então, às vezes, você pode estar dedicando todo o seu esforço, vamos dar um exemplo aqui, processo civil, que é uma disciplina densa, mas você está errando lá em ética, que é o que está comprometendo a sua aprovação. Você negligencia a ética, porque não, precisa estudar mais processo civil, que é mais difícil. E no fim das contas, você vai bem em processo civil e o que precisa mesmo é aumentar a média lá de ética, a média às vezes de tributário ou de outra disciplina. Então a primeira coisa é você mapear. Pega aí o seu exame de ordem que você acabou de ter um resultado negativo, pega os simulados que você fez, se você não fez simulados aí já está um grande erro, né? E compare. Se você não fez, faça algumas provas e veja se repete. Faz outra prova simulada, vê se você repete os mesmos erros na mesma disciplina, vê se não foi o acaso de assuntos, mas essa verificação vai fazer muita diferença para que você possa repensar a sua preparação nessa nova temporada. O segundo ponto é verificar os materiais e a sua rotina de estudos. Como assim, professor? Às vezes o material que você utilizou não era o adequado para a preparação para o exame de ordem. Por que eu digo isso? Porque muita gente posta foto, eu vejo lá na rede social, lá com doutrina, com livros, coleções e tal, e nem sempre esse é o material certo para o exame de ordem. O exame de ordem é uma prova muito densa, tem muitas matérias, né? Vai até aumentar aí as matérias. Diante disso, é muito importante que você utilize um material direcionado, né? Não necessariamente que você tenha que comprar um material, mas no mínimo você tem que fazer o seu próprio material de exame de ordem, né? Utilizando aí como guia o seu curso ou a resolução de questões, né? Mas é importante que você tenha um material direcionado para a realidade da prova, né? Pegar provas de concurso, essas outras coisas, não vão te dar a preparação que vai realmente fazer a diferença lá no dia da prova. E em relação à rotina de estudos, é você verificar, poxa, você tá adequado essa rotina de estudos? Você tá estudando muito tarde no momento que você retém pouco? Tá fazendo um esforço para seguir os Instagramers, estude Instagramers e acordando às 4 da manhã e aí o estudo não rende também? Então você tem que verificar se a sua rotina realmente está adequada para que você tenha o melhor rendimento durante a sua preparação. Às vezes a rotina pode estar muito pesada, às vezes ela pode estar muito light. Então é bom que você verifique também a sua rotina de estudos. E se você diz assim, não, mas eu tenho pouco tempo de estudos, professor, eu uso as 2 horas que eu tenho, o que eu faço? Procure encaixar a preparação em outros momentos do dia. Se você usa a nossa plataforma de questões, acessa ali pelo celular, resolve umas questõezinhas quando você tiver com o tempo livre. Em vez de abrir o Instagram, resolve 2 questões. Eu te garanto que resolver 2 questões vai ser muito mais importante na sua vida do que o like na fotinho lá no Instagram, tá bom? Terceiro ponto que eu queria falar aqui com vocês. Cronograma. Você tem um cronograma de estudos? Ou você ia estudando
de qualquer jeito, entrava lá, via qual eram as aulas que tinha lá e vou na ordem mesmo aqui e foi. Pessoal, é importante você ter um cronograma. O cronograma é o seu plano. É como se você fosse sair de avião, né? E tem o seu plano de voo. Olha, vamos botar tanto de combustível, vamos parar ali em tal lugar, vamos abastecer, de tal lugar nós vamos para outro lugar. Caso esteja chovendo na hora de pousar lá e não dê para pousar lá, nós vamos pousar no outro lugar. Esse planejamento, esse exemplo que eu estou dando do plano de voo, serve também para o exame de ordem. É você ter um planejamento de quais são os passos que você vai seguir na sua preparação. E por que isso é importante? Porque depois você tem como verificar como foi o seu histórico de estudos. Se você seguiu o plano, você tem ali o registro de tudo que você fez. Uma alternativa para isso é você ter o seu diário de estudo, né? Dia 1, estudei isso, estudei aquilo. Dia 2, estudei aquilo, aquele outro. Para que você possa, depois de um eventual resultado negativo, poder reavaliar como é que foi a sua preparação, adaptar esse cronograma. Não, dizer, pô, coloquei muita força aqui. Sem esses dados, você não tem como olhar para o passado, só na lembrança, conseguir resgatar tudo como foi a sua preparação. Então, um roteiro de estudos, um cronograma, faça do seu jeito, de qualquer jeito. Não tem um ideal para isso, né? Eu sei que tem gente que vende cronograma. O nosso cronograma aqui do curso, por exemplo, é gratuito. Você pode acessar os materiais gratuitos lá no nosso site, baixar o nosso cronograma de 120, 90, 60 ou 30 dias e pode seguir ele. Tá lá prontinho, adaptar conforme a sua realidade, mas é muito importante. Se você não tinha um cronograma, procure um cronograma. De preferência gratuito, tá? Porque não é tão o cronograma que vai fazer toda a diferença, é um conjunto de tudo. O cronograma é uma organização, tá? Não desperdice necessariamente seu dinheiro aí em cronogramas. Dá uma olhadinha no nosso antes lá, que é gratuito, é um dos mais baixados do Brasil, tá bom? E o quarto ponto desse vídeo é para falar um pouquinho sobre ansiedade e outros aspectos. O exame de ordem, diferente de outras avaliações, não tem concorrência, né, pessoal? Num concurso, é você contra você mesmo. E a pressão externa e a pressão interna, a gente acaba ficando mais ansioso, né? É difícil quem consiga ficar ileso, blindado 100% contra um pouquinho, nem que seja, de ansiedade diante dessa prova que coloca tanta coisa em jogo, principalmente a nossa honra, né? Eu acho que é o que mais pesa aí quando a gente está falando do exame de ordem. E a ansiedade pode ser um grande inimigo lá no dia da prova. A ansiedade causa branco na hora da prova. Se você saiu da prova, olhou para ela e viu lá a questão 2, olha as alternativas e diz, putz, essa aqui eu marquei errado, era B. Como é que agora você sabe e antes você não sabia? Isso é ansiedade. Às vezes é privação de sono. Mas esses dois aí são os campeões do branco na hora da prova. Então veja se você não está passando por isso. Às vezes quando você vem de várias reprovações, o psicológico já está assim, batidaço. E aí o que você vai fazer? Você vai recorrer a um coach mirabolante? Não. Se a ansiedade está te causando tanto mal no exame de ordem, se você vê falar do exame de ordem e a sua cabeça você já fica irritado, ou se já bate aquele nó na garganta, né, aquela vontade de chorar, você nem sabe por quê, talvez seja o caso de você procurar um psicólogo. E não é porque você tá maluco ou qualquer coisa assim, tá, pessoal? É porque é o profissional adequado a te ajudar a lidar com esse momento. E se não fosse tão necessário, não existiria esse profissional, tá? Então não deixe para procurar ele lá quando você tiver reprovado um monte de vezes. Não! Se você é uma pessoa que está sentindo um pouco de ansiedade, procura. Vai valer esse investimento. Que você vai gastar com o psicólogo, você vai economizar em material, em curso, em inscrição, depois no futuro. E os outros aspectos? Pessoal, às vezes tem coisas que aconteceram no dia, tem coisas que aconteceram durante os meses da sua preparação, né? São inúmeros os casos e possibilidades, né? Tudo que pode acontecer durante a sua jornada de preparação que possa ter tirado você um pouco do eixo, pode ter acontecido alguma coisa muito importante na véspera que te desestabilizou. Um caso, por exemplo, da professora Fernanda, aqui do curso Prova da Ordem, que quebrou o braço logo quando ela estava se preparando para a segunda fase, que ela ia ter que escrever, e logo da mão que ela escrevia, ela teve que aprender a escrever com a outra mão, né? Então se ela viesse a reprovar, com certeza esse fator teria influenciado, mas não, no caso dela, ela passou, né, professora Fernanda? Mas você tem que saber entender também esse panorama, saber olhar e ter a sabedoria de dizer, não, olha, dessa vez aconteceu essa coisa excepcional, não vai ser sempre que vai acontecer isso, então tá tudo bem. Ou a prova veio totalmente diferente dos assuntos que eu mais domino, pode ser que numa prova que acontecesse no outro dia você passasse, então é importante você olhar todos esses aspectos e verificar como é que está indo a sua preparação para o próximo exame de ordem, que é logo ali. Não acabou o mundo porque não passou no exame de ordem. E por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo,
clica no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente publica por aqui. Compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aí contando a sua experiência, o que aconteceu, como é que você superou essa situação. Compartilhe aí com os colegas, que essa prova, como eu disse, né, não tem concorrência. Me siga nas redes sociais, @ProfLucasAvila. Contem comigo, bons estudos e até o próximo vídeo.